Bom, boa tarde. Eu queria cumprimentar a Wagner e a banca, agradecer a Fábio, né, a oportunidade de mais uma vez estar dialogando com o trabalho de Wagner. Dizer ao professor Patrício que é um prazer estar aqui, né, dialogando nesse momento junto com você, e espero que a partir desses eventos a gente vá estreitando, né, Fábio, ainda mais as nossas relações acadêmicas, né? Para nós, da UFRN, é muito importante a sua vinda e a seu retorno, né? Porque talvez mais importante que a sua vinda tenha sido o seu retorno, certo? E a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Bom, diferentemente do professor Patrício, essa não é a primeira vez que eu me debruço no trabalho de Wagner. Eu já estive na banca de qualificação dele no ano passado, né? E eu, digamos assim, gostaria de registrar aqui, digamos assim, que Wagner, digamos assim, evoluiu bastante. E, digamos, amadureceu bastante as ideias, né, a partir do exame de qualificação. O trabalho de qualificação dele, naquele momento, era só uma promessa, né, era uma boa promessa, mas não passava ainda, né, de uma promessa. Então, eu queria registrar que realmente o trabalho teve um desdobramento, e Wagner trabalhou bastante, eu diria, depois do exame de qualificação, né? E, digamos assim, apresenta um trabalho de dissertação no nível, digamos assim, para a realidade brasileira, no nível de mestrado, né? E como ele próprio anuncia aqui no trabalho dele, um trabalho que tem, digamos assim, a proposta de ser um trabalho exploratório, né? Logo, quando alguém anuncia um trabalho exploratório, como leitor, digamos assim, eu já estou esperando digamos assim, um trabalho, digamos, mais descritivo do que analítico, né? Já considerando esse, do ponto de vista metodológico, esse enunciado, né? O trabalho de Wagner é um trabalho que, em relação a outros que a gente costuma ler, é um trabalho bem escrito no português, né? Não tem muitas agressões ao nosso vernáculo, à nossa língua. Ele é uma pessoa cuidadosa na escrita, digamos assim, a proposta descritiva termina por ser facilitadora digamos assim, no desenvolver das ideias e do pensamento dele. Então, eu queria deixar, digamos assim, registrado inicialmente que, né, o trabalho de Wagner, eu que o conheci numa situação anterior, ele realmente trouxe trabalhou bastante nos últimos tempos. Eu também, como professor Patrício, né, eu vou aproveitar para fazer algumas observações, não no nível de detalhe como ele fez, na questão metodológica, né? Eu não sou um expert na questão ambiental, né? Confio na literatura indicada por Fábio, né? Que está aqui no capítulo 2, não é isso? Ele tem um capítulo, né? Que está muito voltado, está muito na discussão da crise ambiental. O 2 e o 3 são capítulos que tratam da questão ambiental no mundo, no Brasil, e como o resíduo sólido se insere nessa discussão no mundo de hoje, no Brasil e no Rio Grande do Norte, né? Então eu confio e acho que Wagner fez uma leitura, né? Ele demonstra uma apropriação dessa leitura e de ter digerido, digamos assim, né?
essa leitura que provavelmente se deu tanto ao longo dos cursos, das disciplinas que ele realizou no programa, como do próprio diálogo com o Fábio e nas orientações, né? A gente, quando avalia um trabalho de mestrado, a gente também há de convir que, digamos assim, isso aqui é uma síntese, né, de todo um processo, né, que não envolve só a relação orientador-orientando, mas também, digamos assim, todos os momentos vividos pelo aluno no programa. Agora, como Patrício, e para não detalhar o desenho da investigação, como ele já fez, seria repetitivo de minha parte, eu diria que eu colocaria um ponto importante na questão do desenho da investigação, na hipótese, né? Na hipótese que ele traz na página 25 do trabalho, né? Quando ele, na minha interpretação, a forma, ou talvez não sei se mais a forma como ele desenhou a hipótese é uma forma que eu diria que deixa o leitor, ou aquele que está avaliando o trabalho dele, sente uma sensação de que a hipótese ela está vaga, porque a forma como ele desenha a hipótese, ele diz que a implementação dos consórcios, e no caso dele o objeto de estudo, felizmente é um objeto que está claro, porque eu acho que do ponto de vista metodológico, se o aluno não focar no objeto de estudo, ele não consegue desenhar nada, né? Mas ele tem um desenho, a hipótese dele é uma hipótese que está clara, mas ele diz que a implementação dos consórcios, e no caso do consórcio que ele estudou, através da construção da logística necessária, caso seja a forma de destinação escolhida, né, proporcionará uma gestão e um gerenciamento de resíduos socioambientalmente satisfatória. E aí os municípios integrantes, para os municípios da região consorciada. Então, essa ideia uma das dificuldades que eu tive na leitura do trabalho dele e na compreensão dos resultados que ele apresenta é exatamente porque ele não foca nos seus resultados e nem na sua abordagem metodológica, como ele vai abrir ou perseguir o objeto, o que significa esse socialmente satisfatório, certo? Então, o que ele está chamando de socialmente satisfatório? Por quê? Porque a metodologia que, como o professor já mostrou aí, quer dizer, quando ele construiu a metodologia dele, ele não nos leva a identificar ou a mostrar o que é socialmente satisfatório, certo? Então, eu acho que isso dificulta o leitor na compreensão digamos assim, dos desdobramentos metodológicos da pesquisa, que nos levaria a compreender se o instrumento público do consórcio, ou o uso dele ou não, proporcionaria à gestão o bom ou satisfatório gerenciamento dos resíduos sólidos, né? Então, eu acho que se isso não dificultou, talvez tanto, o desenho do objetivo geral, porque o objetivo dele está bem reportado, então ele tem um objetivo geral relativamente bem construído. Mas, para mim, ficou difícil de entender os objetivos específicos, porque os objetivos específicos eles não estão desenhados dentro dessa construção, né? De entender por que o consórcio ele é, digamos assim, o uso, a gestão e o gerenciamento desses resíduos sólidos para os municípios integrantes da região consorciada traria um resultado socialmente satisfatório, né? Então, é como se, digamos assim, isso dificulta ao leitor, digamos, puxar um fio, um condutor
da análise que ele vai desenvolver, né, na pesquisa dele. E aí eu acho isso está na página 33, né? Quer dizer, então isso na minha compreensão dificultou, né? Dificultou pelo na minha leitura, entender digamos assim, os anunciados dele sobre o desenho metodológico, porque aí quando ele diz, por exemplo, que vai fazer uma pesquisa qual e quanto, né? Eu não diria que o trabalho dele tem uma pesquisa quanto, e eu não encontrei, né? Não tem uma pesquisa quanto. A rigor, a pesquisa dele é uma pesquisa qualitativa, né? E eu diria até opinativa, certo? É uma pesquisa opinativa, porque aí isso é uma crítica que eu já faria a Wagner, até mesmo porque eu sei que ele teria condições ou tem condições de se colocar dentro dessa discussão, porque ele é um partícipe do consórcio. E aí eu não sei, aí, talvez porque ele é tão envolvido com a atividade ou com digamos, com o movimento da instalação do consórcio público, que ele preferiu colocar a fala dos atores ou a dos outros e não propriamente a dele. Isso assim eu disse na né? qualificação. Isso eu disse na qualificação, então eu repeti agora. Certo? Então eu conheço a dificuldade de quando o aluno se dispõe, digamos assim, a analisar o seu próprio, digamos assim, um objeto do qual ele é muito envolvido, certo? Que ele faz parte, integrante do contexto, certo? Que é o caso de Wagner, não sei se o professor Patrício sabia disso, ele é um dos atores, talvez, mais atuantes do consórcio, certo? E aí, foi participante da pesquisa. Isso, ele foi participante. Eso lo puede colocar en la metodología, explicarlo, porque parte de pasos que le han permitido. Isso. Então eu lhe digo, inclusive, com segurança, de que ele teria muito a falar. Ele, Wagner. E ele preferiu que os outros falassem por ele. Certo? Quando aqui ele precisaria falar. Isso eu estou dizendo pela segunda vez que eu já disse. Né? Eu já tinha dito, né? Eu conheço essas dificuldades, certo? Isso realmente não é fácil, não é simples, né? Então veja, na hora que ele anunciou uma pesquisa qual e quanto, quando a pesquisa dele é qual e não é quanto. Se ela é qual, ela não teria amostra, digamos assim, certo? Não tem amostra. Você não tem amostra de entrevistas. Você tem informantes, alguns informantes privilegiados, selecionados por você, já na sua perspectiva, pela sua próprio conhecimento e pela sua próprio envolvimento com o objeto, certo? Você não, pessoa disse assim, como é que você selecionou? É você que identificou esses atores, certo? E os escolheu, você os elegeu como informantes, né? Isso também não fica claro aqui, porque você diz assim, eu peguei 3 segmentos da sociedade, né? Você peguei alguém da sociedade civil, alguém dos governos e alguém das empresas, né? Mas digamos assim, são 6 entrevistas, pessoal, são 6 entrevistas, e talvez por aí é que ele diga que é um estudo de caso. Certo? Que é um estudo de caso, né? Mas a rigor, o que ele fez foram, né, para mim o seu trabalho é mais um estudo documental, certo? De que propriamente um estudo de caso, certo? Se você fez um estudo documental, e aí no estudo documental eu queria inclusive dizer que, por exemplo, você conseguiu fazer a relação ou a análise que eu sugeri durante a sua qualificação, que era a relação entre a lei do saneamento, dos resíduos sólidos e a lei dos consórcios. Porque uma grande ausência, quando você trouxe a primeira vez de trabalho, que você estudar consórcio sem ver a lei dos consórcios,
sem discutir, né, a lei dos consórcios, né? Então, veja, na questão das entrevistas, eu vou, né, eu já acho que eu já falei, né? Então, assim, uma das grandes cobranças que eu faria a você, né, é exatamente essa ausência de Wagner, certo? De Wagner no trabalho. É você ter deixado, né, talvez nas considerações, você teria que ter se soltado, entendeu? No último capítulo, pelo menos, no quinto e no sexto capítulo, que eu sei, né, isso, né? Agora, ainda tenho uma outra consideração a fazer, né? Em relação, ainda em cima das escolhas das suas entrevistas, aí eu fiquei me perguntando o que significa você ter ancorado o seu capítulo 6 nas duas maiores cidades do consórcio, ou seja, naquelas que mais geram resíduos, certo? Essa foi a minha grande questão. A minha questão, eu diria, que para mim, inclusive na sua análise, para mim, de alguma maneira empobreceu a sua análise o fato de você ter privilegiado os atores, né, somente atores dessas duas cidades, Caicópolis e Caicó. Por quê? Porque na geração, digamos assim, dos consórcios, digamos assim, na composição ou na articulação dos consórcios públicos, e eu sei que você participou dessa articulação, né? Mas talvez as maiores dificuldades de mobilização e de organização do consórcio seja, digamos assim, conseguir consenso em torno daquilo que a literatura ou a norma chama de interesse comum, certo? E que é o interesse comum. E aí, na geração dos resíduos sólidos, há diferentes tipos de resíduos que estão na mesa, na discussão da geração dos consórcios. Veja, os municípios do Rio Grande do Norte, eles são literalmente pequenos municípios. Você pega aqui a sua tabela. Cadê a sua tabela? Tem umas tabelas, anotei as páginas das tabelas. Não sei onde foi que eu anotei. Tem uma tabela 13 ou 14, né? Que você mostra que só tem 3 municípios acima dos 25. Só tem 3 municípios acima de 20 mil habitantes. Tem um que tem 20 mil, outro tem 63, que é Caicó. Página 111. 111? 111, isso. Página 111, tabela 4. E o outro é 111, duas tabelas. Um é a 111, né? Aonde só 3 municípios, Caicó, Curradão e Parelhas, tem 20 mil ou acima de 20 mil habitantes. Os outros todos são pequeníssimos, municípios muito pouco populosos. Então, se você pensar nessa população em função da organização do consórcio, você vai ter tipos de resíduos sólidos muito diferentes. Provavelmente para 20 municípios, 20 e poucos municípios, o grande resíduo é resíduo orgânico. Não é isso? Quando for folha e areia. Certo? Vai ser isso aí. Então, vai ter algum município, talvez Caicó, aonde vai gerar resíduo hospitalar, eletrônico, plástico, têxtil, algum outro tipo de resíduo, né? Que requer outra forma de coleta, de tratamento e bababá, né? Então você imagine 25 prefeitos sentados numa mesa para discutir a sua participação, inclusive financeira, ou de recursos humanos, ou de outra ordem, para ancorar um projeto tipo esse, né?
Então, veja, eu imagino que, por outro lado, também isso, quer dizer, essa composição e essa negociação daquilo que é o interesse comum, né, também está explicitado na página 116, que tem uma tabela que mostra quão deficitário é o consórcio. O consórcio tem um orçamento que nunca é alcançado, né? Exatamente, imagino, porque, né, aqueles que contribuem para manter o consórcio do ponto de vista de geração de receita devem ser esses 3 municípios que eu, né? Então, qual é a participação, quais são as formas de participação? Então, as perspectivas ou as expectativas dos 3 segmentos, como ele colocou, em relação ao consórcio, vão ser, na minha compreensão, completamente diferentes entre quem as autoridades ou a sociedade civil de Caicó em relação a, deixa eu fazer 111, a de Bodó, que tem 2.500 habitantes, e da Uva dos Batistas, que tem 2 e pouco, e Poeira, que tem 12 habitantes. Certo? Então, eu acho que isso, essa dinâmica ou essa dificuldade, quando você coloca as dificuldades do consorciamento, essas questões não aparecem. A visão que você colocou ali foi a visão de atores dos municípios que, entre aspas, sustentam o consórcio ou necessitam dele, mais de que outros. Né? Então, eu acho que essa essa é uma questão, né? Você mostrou ali com o Arnoldo com um discurso de apatia, imagina o que diria os atores de Poeira em relação a esse consórcio. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que fica no seu trabalho. Eu tenho outras questões, assim, são questões pontuais, que eu acho que na maioria talvez não vale a pena a gente colocar aqui, mas tem uma questão que eu queria falar não só para você, mas para outros que estão aqui, é que a gente não fique, digamos assim, exatamente porque você, digamos assim, deixou falar muitos atores, né? E, digamos, usa expressões aqui, por exemplo, na página 94, é um exemplo disso, digamos assim, você coloca informações que você não tem, como é que eu diria, não tem como comprovar aquilo que você falou, né? Eu acho que talvez seja e aí, talvez, é uma forma dele... Como frase fantasma. Isso, como se fosse fantasma. Mas é porque né? deu a gente. E aí, digamos assim, e aí isso termina passando no teu trabalho como se fosse algo captado, digamos assim, do senso comum. E isso empobrece o teu trabalho. Entendeu? E eu acho que você poderia fazer umas limpezas em questões como é que eu vou falar, na 94. Você diz assim, você está dizendo assim, 5.1. na 5.1, você começa dizendo, no âmbito federal, as pesquisas realizadas sobre resíduos pelo IPE, pelo sistema de saneamento, ainda não conseguiram traduzir a realidade da problemática estadual do Rio Grande do Norte, em sua totalidade, uma vez que os dados são mascarados, certo? Ou omitidos pelos gestores. Como é que você prova isso? Está fazendo até uma acusação, entendeu? Uma denúncia, certo? Pois essas informações são repassadas a esses órgãos sem que haja devido tratamento. Quem disse isso? Onde é que está dito? Não tem nenhuma fonte aqui, entendeu? Nem da sua pesquisa, nem bibliográfica. Quer dizer, não está escorada essa afirmativa. E nada, certo? Então, aí eu pergunto, é meramente opinativa de quem?
certo? É resultado de estudo, ou é do senso comum, entendeu? Então, são questões como essa que eu acho que precisam sair do seu trabalho. Você tem que fazer uma leitura e fazer uma limpeza, entendeu? Desse tipo de informação muito opinativa que vem no teu trabalho sem, digamos assim, sem estar calcada, né, na tua pesquisa, entendeu? E muito né, se é isso, tem que estar ou no resultado dos teus dados, certo? Ou em algum documento, ou em algum, pelo menos algum informante teria de ter em relação a uma questão tipo essa, entendeu? Né? Porque isso aqui é um julgamento de valor vazio. Né? Bom, eu não vou mais me alongar, né? Para finalizar eu queria, né, te parabenizar, dizer que o seu trabalho, né, ele deve, eu sugiro que você, digamos assim, inclusive considere, se for o caso, algumas dessas, junto com o seu orientador, assim, e se for possível, digamos assim, melhore algumas questões para ele poder ir para domínio público, para biblioteca, assim, né? A gente sempre tem que imaginar que um trabalho como esse é um trabalho que vai ser referência, muito né? acesso, né? E vai ter muito acesso. Exatamente. Então, quanto mais você, dentro da sua disponibilidade, em conjunto com seus orientadores, você puder, digamos assim, torná-lo mais, né, mais robusto, né, eu acho que todos nós teremos a ganhar com isso. Então, parabéns, obrigada. Obrigado.